A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela acontece em todo o mundo, estimulando a fé, a conversão e a reflexão. Mas e se eu te contar que aqui em São João del Rei, essa Semana Maior é um pouco diferente? Que ela envolve não apenas a devoção popular, mas os vários sentidos do corpo humano. Se eu te falar que todas essas peculiaridades têm seus diversos significados. Ficou curioso? Então venha comigo explorar essa tradição cristã e se aventurar nessa obra de fé. A visão é um dos 5 sentidos que permite os seres vivos dotados de órgãos adequados aprimorarem a perspecção do mundo. Através dos olhares, moradores e turistas podem enxergar a fé materializada, seja nos traços significativos das imagens sacras ou nos acabamentos criativos dos tapetes de rua. Afinal, quem nunca se comoveu ao deparar com uma expressiva imagem de roca de Nossa Senhora das Dores? Ou se emocionou com o tocante descendimento de Jesus da cruz na paraliturgia do Calvário? Enfim, ver a beleza, criatividade e devoção é o tema do programa de hoje. Mas como esculpir uma imagem? Qual o processo, o significado? Nosso programa começa com a participação do escultor sacro Osni Paiva, que vai contar tudo isso pra gente. Né, Osni? Ah, sim. Nós estamos aqui onde é que nasce os santos, né? As imagens pequenas e grandes, né? Então, eu trabalho com imagem sacra e com imagem de madeira, de cedro, especialmente porque é uma madeira durável, né? E tudo começou porque meu pai trabalhava em serraria, né? E eu gostava muito de modular pequenas imagens de presépios no barro, né? E aí eu ia para os córregos, buscava os barros de argila, meio cinzento, e começava a modular. Gostava muito, trabalhar em tijolo macio, cortar. E como o papai trabalhava na serraria, ele trazia uns feixes de lenha para queimar, que lá em casa tinha fogão de lenha, né? Então ele trazia aqueles feixes de lenha e alguns toquinhos que vinham, né? Então eu pegava uns toquinhos pequenos e ia cortando com canivetinho e tal. E assim nasceu essa vocação de trabalhar na madeira, né? Porque a questão de modular a imagem, desde criança eu gostava muito de mexer com o barro. Mas a madeira foi por causa desse período, né? Meu pai trabalhava em serraria. E Osni, qual foi sua primeira imagem? Você lembra? Olha, a primeira imagem que eu esculpi em tamanho quase que real, um pouco menor um pouco, mas foi a imagem de São Cristóvão, que foi encomendada pela Comissão dos Motoristas, né? Então aconteceu um fato muito interessante, porque eles levaram a madeira para mim fazer a imagem, uma madeira grande, um bloco, né? E aí eu comecei a cortar com machado e tal, né? No início, né? Porque você tem que desbastar até chegar ao ponto de começar a trabalhar no formão, né? Então, aí uns tempos depois eles foram lá e eu estava cortando e tal. Aí eles voltaram para a comissão e falaram assim, acho que eles estão acabando com a madeira tudo lá, está cortando tudo a madeira lá, acho que não vai sair nada não. Aí eu não, vamos deixar mais um tempo, né? Aí, um mês depois eles voltaram e já começou a aparecer a figura em si, né, tal, eles começaram a dar mais crédito ao artista. E sobre a madeira, tem uma madeira específica, tem uma forma de você virar e falar, não, essa madeira não dá para fazer uma imagem? Olha, a madeira para escultura, porque tem dois tipos de coisas, né? Escultura, o escultor e o entalhador. O entalhador é aquele que faz entalhas, né? Entalhar, por exemplo, móveis, altares, né, tal. Isso é o entalhador. O escultor é aquele que faz escultura, né? No meu caso, é escultura em arte sacra, né? Agora, no sentido da imagem ser de madeira, tem que ser uma madeira mais leve, mais macia de cortar, né? Porque é todo um bloco que você vai cortando, né? Não é simplesmente uma talha, né?
Então, a madeira, quanto mais macia, é melhor para essa formalidade de ser uma escultura, né? E nas procissões da Semana Santa aqui em São João del Rei é comum as imagens de roca, né? Explica para as pessoas de casa, para mim, o que é uma imagem de roca. A imagem de roca nós chamamos de roca, mas o sentido certo é a imagem de vestir, né? Porque a imagem toda esculpida é uma imagem pesada, né? A não ser quando ela é toda ocada por dentro para facilitar o transporte, a deslocação do local, em procissões e tal. Mas no sentido de fazer procissões constantemente, a imagem mais leve é melhor, né? No caso desse, a imagem de roca ela é esculpida só até a cintura, depois são armações, né? Que facilita muito ela ficar bem mais leve e depois fica bem mais próximo do natural, né? Que é colocar as vestes de tecido, de pano, uma cabeleira, uma coisa nesse sentido, né? Agora, sobre esses complementos que são as vestes, tudo, ela depende de outros artistas, né? Como que você vê? Você faz a obra, você faz a imagem e também depende da mão de outros artistas para complementar a arte. Sem dúvida, né? Tem a costureira, tem que ser uma boa costureira, tem que fazer sob medida, um bordado bonito para complementar a imagem de vestir, né? Porque a imagem pode ser belíssima, um rosto bonito, mas se a veste for muito pobre, empobrece o conjunto, né? E depois tem o outro fator, que é a parte do bosco prateiro, que faz a coroa, o resplendor, né? A diadema, a prataria em si, como a Nossa Senhora das Dores, por exemplo, uma espada de prata. Contrapondo essa pobreza, algumas imagens daqui de São João del Rei saem com joias, né? Joias tradicionais de família. Como você vê isso? Você constrói uma imagem e ela carrega uma história também familiar, uma riqueza como essa. É uma questão mesmo de sentimento, né? Por exemplo, as pessoas ricas doar o que é de melhor para um simbolismo a Nossa Senhora, né? Então, tem toda uma questão de afeto, de amor, né? Aquela que está representada naquela imagem, né? Osni, vamos continuar nossa conversa. Vamos até deslocar para um lugar diferente, especial, mas no próximo bloco. Então não saia daí, o Tradição Cristã, daqui a pouco, está de volta.